Língua portuguesa, ortografia das palavras semelhantes. Isso aí, minha gente, vamos lá? Vamos começar então falando agora sobre ortografia das palavras semelhantes. Existem palavras que são muito parecidas na pronúncia e até mesmo no som, né? Gerando muita confusão quando a gente está construindo uma ideia, se não ficar bem clara qual é a forma que a gente está escrevendo, principalmente na escrita, porque na escrita eu consigo diferenciar, se eu souber muito bem como isso daí funciona. Então, vamos dar uma olhadinha nesses pares de palavras para a gente ver como isso daí acontece. Olha lá. Então, veja só. Vamos começando aqui a nossa brincadeirinha. Então, primeira coisa, existem também expressões que apresentam semelhanças entre si e têm significado diferente. Isso daí nós sabemos. Tal semelhança pode levar os usuários da língua a usar uma expressão em vez de outra. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então vamos começar ali com essas duas expressões, ao encontro de e de encontro a. Veja só, são muito semelhantes. Tá? A primeira, ao encontro de, ela significa o quê? A favor, tá? Junto de, tá bom? Então, quando a minha opinião vai ao encontro da sua, eu concordo com você. Olha aqui, ó. As medidas vão ao encontro dos anseios do povo, então elas vão a favor, elas vão junto daquilo que eles querem. Já de encontro a, é quando eu discordo, vão contra essa ideia. Então as medidas vêm de encontro aos interesses do povo, né? Então em cima, elas vão a favor e na de baixo, elas vão contra os interesses, tá? Os interesses, tá certo? Belezinha? Vamos ver mais uma aqui, olha só. Ao invés de e em vez de. Essa daqui é bem interessante, por quê? A de cima simplesmente significa ao contrário de, tá certo? Então eu venho aqui e digo assim, ó, o preço subiu ao invés de cair, então o preço subiu ao contrário de cair. Tranquilo? Agora, em lugar, olha só, em vez de, significa em lugar de. Muito bem. Então eu venho aqui embaixo e digo, foi ao cinema, em vez de ficar em casa, foi ao cinema em lugar de ficar em casa. Mas olha essa observação que interessante. Se você tiver em dúvida, aqui ó, você pode usar o em vez de para todos os casos. Para todos os casos. Então eu poderia dizer aqui, por exemplo, olha, na questão de cima, eu poderia substituir esse termo e dizer como o preço subiu, tá? Em vez de cair. Olha só, ele daria o mesmo sentido. É lógico que quando eu vou escrever, quando eu falo, se eu der preferência pelo em vez de, eu caminho e não tenho problema, não vou correr risco. Mas em se tratando de uma prova para concurso público, você precisa estar atento justamente que é para que ele não coloque o ao invés de nas condições em que apenas o em vez de caiba, não é? Então, atenção para isso. Olha só essa daqui, a par e ao par. Isso daqui acaba se tornando muitas vezes um erro na expressão, né? Você ouve as pessoas falando esse ao par que está embaixo com o sentido do de cima, de ciente, tá bom? Isso não existe. Eu digo assim, ó, estou a par do assunto. Eu estou o quê? Ciente. Ciente do assunto. Enquanto na de baixo, esse ao par aí, ele está dando uma ideia de emparelhado no mesmo nível, e ele é utilizado muito para relações de câmbio, tá? De ações, de títulos, de dinheiro. Olha só o caso. O real está ao par do dólar, ou seja, ele está no mesmo nível, ele está emparelhado. Emparelhado ao dólar, tá? Ou seja, é paralelo ao dólar dentro desse contexto,
tá? Não é interessante? Vamos lá. Olha o próximo. Em princípio e a princípio, né? Esse em princípio, ele traz a ideia de em tese, em teoria, tá? Mas eu gosto de usar as expressões antes de tudo. Ou então, antes de mais nada. Todas elas têm o mesmo sentido. Então eu posso dizer aqui, ó, no em princípio, assim, ó. Em princípio, temos os mesmos direitos. Antes de mais nada, temos os mesmos direitos. Em tese, em teoria, temos os mesmos direitos. Antes de tudo, temos os mesmos direitos. Ele funciona praticamente como se fosse uma tese, né? uma ressalva dentro dessa construção. Já o a princípio, não tem nem o que dizer, né? Ele traz a ideia de no início e no começo. Então, a princípio, achei que ele estivesse bem. Então, no início, no começo, achei que ele estivesse bem. Depois, percebi que não. Tá bom? Vamos lá. Sempre ficar atento. Essas palavrinhas que vocês veem aí, que nós estamos colocando, tá? Essas palavras que nós estamos mostrando para vocês, elas, na verdade, representam um levantamento de expressões que costumam cair em provas de concurso e que geram esse tipo de conflito. Tá? Então existe uma incidência desse tipo de representação? Lógico que existe. E é nesse contexto que a gente chama atenção para vocês. Já caiu mais de uma vez em prova e pode cair novamente. Então, em que eu tenho de ficar atento? Nessas expressões mais comuns, por isso que a gente trabalha com elas. Tá certinho? Vamos lá. Continuando. Olha o onde e o aonde. Ah, como as pessoas adoram isso daqui, né? Esse azinho aqui, ó, ele causa um monte de confusão. Então vamos entender a diferença? Pessoal, tanto onde quanto aonde, eles trazem referência a lugar, tá bom? Os dois. Tá? Onde só serve para lugar. Agora, você tem que entender o seguinte, que essa preposição que está aqui embaixo, ela vai ser utilizada apenas em verbos que dão ideia de movimento. Enquanto no de cima, você tem uma ideia do quê? De estar parado. Olha só, pelo exemplo, onde mora? Pessoal, quem mora, mora em algum lugar, ele fica quieto ali dentro, tá bom? Então é onde mora e aonde vai. Veja que quem vai, olha a regência aqui, ó. Quem vai, vai a, tá bom? Então, quem determina essa preposiçãozinha aqui é o verbo ir e vir, é o verbo vir, tá? Onde você vai? Quem vai, vai a algum lugar. Então, olha só, é bom saber a razão desse a. E não você simplesmente ficar pensando, onde é quando eu estou parado, aonde é quando eu estou em movimento. É em movimento porque eu tenho um verbo que determina o movimento, tá? E que pede a preposição, tá bom? Assim, ó, aonde você vai e aonde você foi, porque quem foi também foi a, entendido? É perceber esse tipo de relação. Olha o afim. Essa brincadeirinha aqui já deu muito pano para manga em provas de concurso. Por quê? Sonoramente elas são as mesmas, tá bom? Afim. Só que olha só a grande questão. A palavra afim, ela na verdade, ela é derivada dessa palavra afinidade. Olha aqui, ó. O afim. Tá bom? Adaptado ficou com N. Então, quando eu a produzo, eu estou dando essa ideia. Veja, quando eu digo assim, ó, o espanhol é afim do português, eu estou dizendo que a língua espanhola tem afinidade com a língua portuguesa. Mas olha só aqui embaixo. Quando eu uso separado o afim, a minha ideia é o quê? De finalidade, de para. É como se eu dissesse assim, ó, estude para ser aprovado ou estude com a finalidade de ser aprovado, tá? Agora, e qual erro que vai acontecer se eu colocar esse afim separado aqui, ó, no lugar desse afim juntinho, tá? Eu diria assim, ó, o espanhol é afim do português. Eu estou sugerindo uma outra ideia, até um pouquinho
sugestiva, vai sugestiva no que diz respeito a relacionamento. Porque é como se eu dissesse que um espanhol, um homem da Espanha, tá, é afim de um homem português. Ou seja, como se eu estivesse estabelecendo ali uma relação de afetividade, né? Não que esse seja o problema, mas é importante que se construa com clareza esse tipo de expressão, tá? Esse tipo de expressão dentro de um contexto adequado. O afim separado da ideia de finalidade. O afim junto, afinidade. Esse daqui é um elemento que costuma trazer bastante confusão na cabecinha de alguns. Veja só, sonoramente, o A sem H e o A com H têm a mesma pronúncia. Porém, as primeiras diferenças são quais? Esse A aqui, ele é uma preposição, enquanto o de baixo é um verbo. É o verbo haver. Tá certo? Veja só que as duas formas trabalham em relação a tempo. Tá? Só que o A sem H trabalha para tempo futuro e o A com H para tempo passado. Olha só como é que ele faz isso daqui, ó. Primeiro, daqui a 2 horas, olha só, é futuro. Tá bom? E no de baixo, ele coloca assim, ó. Há 2 horas choveu. Vejam como ele estabelece uma relação de passado, o tempo voltando para trás. Tá? Depois, novamente no A sem H, o que nós temos aqui é a ideia de distância. Então, fique a 10 metros de distância do local. Enquanto o de baixo, ele vai estabelecer o quê? O sentido de existir, ocorrer e acontecer. Tá? Então, ó, há 10 pessoas ali, existem 10 pessoas ali. Tá? Então, qualquer um dos 3 sentidos empregados, esse A com H. Então, importante lembrar, o A sem H é tempo futuro ou distância. O A com H, tempo passado ou o próprio verbo haver. Veja só, acerca de e cerca de. Veja que interessante isso daqui, né? Porque eu tenho novamente aqui, olha, um Azinho, diferenciando. O que muda isso? Quando eu uso o acerca de, o sentido que eu quero estabelecer é esse. Sobre ou a respeito de. Quando eu uso só cerca de, assim, ó, sem o A, o meu sentido é de aproximadamente. Veja só a diferença nas duas estruturas aqui pra gente. Então, olha só. Primeiro, a respeito de. Falou acerca de alguma coisa. Falou a respeito de alguma coisa. No de baixo, o aproximadamente. Faltaram cerca de 8 alunos hoje. Tá? Faltaram cerca de 8 alunos. Ou faltaram aproximadamente aproximadamente 8 alunos. E aí é possível fazer um jogo com as palavras A com H e sem H que nós vimos ali no quadro anterior. Veja só, eu tenho esse A indicando tempo futuro ou distância e esse A sendo o verbo haver ou indicando tempo passado. Olha como que ele brinca, tá? Mora a cerca de 10 quadras. Então ele mora o quê? A aproximadamente, não é? A aproximadamente 10 quadras. Bonitinho. No de baixo, trabalha há cerca de 5 anos. Veja, ele trabalha o A, que é tempo passado, tá? Aproximadamente 5 anos. Então, se eu posso fazer combinações, pode ter certeza que ele vai fazer, tá? E aí você tem que ficar atento. Será que estão corretas as duas estruturas? Tanto o A quanto a expressão cerca ou a expressão cerca de? Fica atento para ver o que ele está construindo, tá?
Tão pouco e tão pouco. Olha só, o som não é igual, não é parecido, mas os sentidos são diferentes. Quando eu digo o tão pouco, é como se eu dissesse nem ou também não. Tá? Então, olha, não estuda, tão pouco trabalha, não estuda nem trabalha, não estuda, também não trabalha. Tá? Então eu tenho uma adversativa aí nesse contexto. Agora olha no de baixo. O tão pouco, ele está dizendo o quê? O quanto trabalha. Tá? Trabalha muito, trabalha pouco, né? Então aqui eu estou dando o quê? A relação através de verbo. O que ele fez? Ele simplesmente mudou o advérbio de intensidade tão pelo muito, que os dois são o quê? Advérbios de intensidade, tá bom? Veja só, ele estuda tão pouco, ele estuda muito pouco, é a mesma coisa. Tá certo? Vamos lá. Se não junto, se não separado. Mais uma vez, o som disso daqui se perde na nossa fala, é o contexto que tem de estabelecer. Então vejam só que nesse primeiro, o senão tudo juntinho, eu tenho 3 formas. O senão representando do contrário. Olha só, sai daqui, se não vai se molhar, sai daqui, do contrário, vai se molhar. A segunda é o a não ser. Então vejam, não faz outra coisa, se não reclamar, não faz outra coisa a não ser reclamar. E o terceiro significa mas sim, tá? Olha só, não tive a intenção de exigir, mas sim ou se não de pedir, tá? A questão toda é sempre mais fácil de você trabalhar com a condição inferior, com a condição de baixo, que tem um caso só. Que eu tenho o se, que é uma conjunção condicional, que ele troca por outro, né? O se não, caso não. A única diferença é que se eu faço essa troca aí de fato, eu tenho que trabalhar o verbo em outra forma. Veja só, esperei mais um pouco, esperarei mais um pouco, se não vier, irei embora. Ou então, esperarei mais um pouco, caso não venha, irei embora, tá? Mas é possível estabelecer a troca para fazer a verificação. Olha o mal com L e o mal com U, né? A gente ouve bastante isso, mas é importante entender o que está acontecendo aqui, ó. Principalmente, por quê? Porque as estruturas trabalham dentro de contextos aqui de troca. Veja só, o mal com L é o contrário de bem. E o mal com U, contrário de bom. Não é isso? Então fica atento que o nosso exemplo aqui, ele vai estar cruzado. Olha só. Fica vendo que interessante. Tá? Então quando eu digo assim, ó, você está sendo mal. O que eu tenho que escrever aqui? Você está sendo bom. Tá bom? E no de baixo, estou me sentindo mal ou estou me sentindo bem, tá? Estou me sentindo bem. Então, preste atenção de como é fácil fazer essa confusão. Qual é a melhor maneira? É trabalhar a lógica do oposto. Eu estou mal, eu estou bem, você é mal, você é bom. Tá bom? Então, o sentido vai determinar o bom e o bem, e aí você estabelece mal com U, contrário de bom, mal com L, contrário de bem. Vamos fazer a fixação agora? O que é a fixação? Vamos colocar na prática tudo isso daí, não é? Vamos completando e vendo mais algumas palavras, né? É o jogo daquilo que nós chamamos de parônimas e homônimas, tá? O que são parônimas? Palavras parecidas. O que são homônimas? Palavras iguais. São vocabulários, mas só que são palavras que, pela semelhança, podem traduzir algumas diferenças. Então vejam só. Regras não devem ser infligidas ou infringidas. Regra não pode ser o quê? Infringidas, tá? Então, regras não podem ser infringidas, tá? E devem ser o quê? Infligidas, tá? E devem ser infligidas
pelas autoridades. O que significa uma e outra? Tá? Então, olha só. Infligidas. Então, quando eu digo infringir, é ser infrator. Quando eu digo infligir, aqui, ó, é a mesma coisa que aplicar. E aqui é o quê? Do infrator. Tá bom? Olha só aqui embaixo. Ele coloca assim, algumas coisas passaram. Veja, despercebido, olha onde foi parar. Ali, ó. Despercebidas ou desapercebidas, tá? Pessoal, despercebido é sem perceber, tá? Ou sem que se perceba. Sem que se perceba. E o desapercebido é distraído. Distraído, tá? Então, olha só, como é que fica isso daqui? As coisas passaram o quê? Sem que se percebesse. Ou seja, elas passaram despercebidas. Tá? Despercebidas ao cronista. Tá? Passaram sem que ele percebesse. As coisas não passaram distraídas, né? A pessoa fica distraída. Tá bom? Mas as coisas passam sem que se perceba. Tá? E aqui, ó. A mudança partiu em vez de chegar ou ao invés de? Lembre-se que o ao invés é ao contrário, e o em vez de é no lugar de. Então eu tenho o quê? O em vez de, porque eu não erro nunca. Lembra disso, tá? Olha aqui, ó, mais alguma estrutura dessa. Vejam, aqui nós temos o afim, qualquer um dos dois, tá? Ou afim, o de encontro a ou ao encontro de. Então aqui, ó, falou assim, nossas ideias são o quê? Afins. É o primeiro, tá bom? É o primeiro. Então elas são afins. Portanto, tenho certeza de que sua opinião, se nós temos afinidade, eu tenho de concordar. Então ela assim, a sua opinião irá ao encontro da minha, tá? Então irá ao encontro da minha. Bom? Olha aqui mais duas. O senão junto, senão separado. Tá? Se não vierem, o que eu tenho aqui? Ó? Caso não venham. Lembra disso? Então, se não vierem os livros, não teremos como estudar. Veja mais uma aqui, ó. Tampouco junto e separado. Então vejam só. Este governo não resolveu o problema da educação, nem o da saúde. Se é o nem, é o quê? É o tão pouco. Não é pouquinho, né? Então é aqui, ó. Tão pouco. Olha que bacana. Depois, onde aonde? Vejam, onde você colocou os livros. Pessoal, quem coloca algo em algum lugar e não a algum lugar. Então, o que eu devo usar é o onde, porque o livro está parado, né? Então, olha só. Onde você colocou, tá bom? Só isso daí. Vamos lá. Mais um pouquinho aqui. Vamos ver agora o A com H e A sem H. Lembrando que o A com H é para passado e o A sem H para futuro. Ó, conseguirei chegar ao local combinado daqui a 2 horas, tá? Futuro. Depois, há 3 anos encerrei minha graduação, tá? Então, olha só, veja a grande diferença. Olha o meu verbo aqui, ó. Conseguirei, futuro, tá? E encerrei, passado. Então, há 3 anos, encerrei. Veja, depois, nesta região, há cerca de 20 tipos. Não existem 20 tipos? Então, é o A com H, com sentido de existir. Depois, estamos a 10.000 pés de altura. Não estou dando a distância? É A sem H. Olha lá, o local do evento fica a 2 horas desse ponto. Distância, novamente, A sem H. E o paciente está à espera do médico há 20 minutos. Faz 20 minutos que ele está ali sentado. Então é o A com H. Bacana, né? Olha lá.
Vamos ver então agora mais uma estruturazinha aí, mais um pedacinho para a gente poder brincar. Então veja só, ele agora pede para que a gente preencha as lacunas adequadamente com acerca de e cerca de, tá? Olha só, acerca e acerca. Lembre-se que quando tá tudo juntinho aqui, ó, tá? É aproximadamente, tá? É aqui, ó. Esse daqui é a respeito. Vamos escrever. Peito. De algo. E esse daqui, ó, separadinho, é aproximadamente. Então veja o que ele fez, ó. O A tá grudadinho e aqui o A tá separado, né? Ele tá brincando com o som. Então é aproximadamente. Então vamos ver. A palestra foi acerca de política. Não foi a respeito? Então é tudo juntinho. Olha só, foi acerca de política. Depois, acerca de 200 pessoas na palestra. Então vejam só aqui, ó, tá? Ó, e ele pede também esse daqui, ó, tá? Que é com H. Então não existem 200 pessoas? Então, a cerca de, aproximadamente 200 pessoas. No próximo, não vejo, tá? Não vejo há cerca de 20 anos. Aqui, ó, 20 anos lá em cima, tá bom? Então não é o tempo passado, então eu estou dizendo, ó, há 20 anos que eu não vejo, olha como o tempo passou. Então aqui, ó, é há cerca de 20 anos. Depois, a fazenda fica a cerca de 2 horas. Olha só o que eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui na distância, então, aproximadamente, acerca de. Ó, sua opinião acerca da proposta deve ser considerada. Então, vejam, não é a respeito de, então, acerca da proposta, tudo juntinho. E a última, a cerca de 3 quilômetros fica o primeiro hospital da região. Eu estou estabelecendo distância e proximidade, tá? E aproximadamente. Então, há aproximadamente 3 quilômetros. Belezinha? Então, olha só aqui. Vamos lá? Minha gente, um bom estudo para vocês do professor Nelson Sartori. É isso aí, minha gente. Não desanima, continue estudando. Um abraço.